Quais pontos são utilizados na costura da lingerie? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie, e eu vou mostrar agora na minha máquina doméstica quais os pontos que a gente usa, né, na costura das nossas peças de lingerie. Então vamos para a máquina? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês os 3 pontos que a gente usa nessa máquina doméstica para costurar as nossas peças de lingerie. Então, são 3 pontos da máquina reta e zigue-zague que a gente usa. A minha máquina é reta e zigue-zague. Ela é uma doméstica, mas ela tem os 3 pontinhos. Então, eu uso o terceiro ponto, que é o 3 pontinhos. A minha máquina só tem reta e zigue-zague, ótimo. Esses 2 pontos aí são excelentes, são os 2 pontos essenciais que a gente vai precisar, porque o 3 pontinhos é o terceiro ponto que a gente usa, mas não necessariamente. Você vai usar o 3 pontinhos só se você tiver. Então, vou fazer primeiro o ponto reto aqui, né, para vocês. Coloquei o ponto 4, o reto é esse aqui, né, tá vendo esse pontilhadinho? Então, esse é o ponto reto da minha máquina. Então, vou fazer essa costura reta aqui. Então, fiz o ponto da minha costura reta. Esse é o ponto, né, que toda máquina tem, toda máquina reta, reta zigue-zague, doméstica tem esse ponto. Esse é o reto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, que podemos dizer que para nós na costura da lingerie pode ser o primeiro, porque o zigue-zague a gente usa muito para elastizar as nossas peças. Então, vou girar aqui e vou colocar no zigue-zague. O zigue-zague da minha máquina é esse aqui e eu preciso fazer ajuste aqui também, né? Porque aqui é o tamanho das perninhas do ponto zigue-zague, né? Então, coloquei aqui, né? Vou diminuir um pouco o tamanho do ponto, coloquei 3, né? Coloquei 3 e 3 e vamos fazer, porque de acordo com a numeração e com o tamanho da perninha vai ser o meu ponto aqui. Então, coloquei 3 e 3, vamos fazer esse ponto aqui zigue-zague. Então, esse mesmo ponto a gente usa ele para fazer acabamento, né? No acabamento eu preciso colocar ele pequenininho, o zigue-zague, então eu vou diminuir. Se eu fosse fazer um acabamento, eu iria estar com ele aqui, 1 e 1 ou no máximo 1,5 e 1,5, né? Eu vou colocar no 1,5, mas você pode reduzir até o 1 para poder ficar um ponto pequeno de acabamento. Vou mostrar aqui para vocês. 1,5, né? Agora eu vou colocar no 1. Colocar 1 e 1, que vai ficar menorzinho. Então, mostrando aqui para vocês. Esse é o ponto zigue-zague. Então, esses são os 2 pontos que a gente usa na nossa confecção que não deve faltar. Por quê? Porque o reto a gente precisa, né? O zigue-zague a gente usa para elastizar. Como eu coloquei aqui o pequeno, vocês viram, esse é o zigue-zague 1,5 menor. Esse é um bem pequenininho. Normalmente a gente dá um retrocesso, volta costurando em cima para ficar bem selada a nossa costura. E temos um terceiro ponto que muita gente não tem, né? Porque esse ponto normalmente tem ou na máquina industrial, que tem só os 3 pontinhos, ou na máquina doméstica, que tem mais ele como opção de ponto, né? Então, eu vou virar aqui, né? Deixa eu cortar essa linha. Eu vou colocar aqui agora para fazer os 3 pontinhos que de repente você tem. E esse 3 pontinhos, ele faz o quê? Serve para fazer acabamento? Não fica bom. Ele substitui o zigue-zague, certo? Ele substitui o zigue-zague na elastização, mas na hora do acabamento ele não substitui o zigue-zague, porque fica um ponto mais feio. Então, 3 pontinhos, ele é muito parecido com o zigue-zague. Esse é o zigue-zague e esse é o 3 pontinhos. Se você observar, ele tem o mesmo desenho, só que contando 3 pontos subindo e 3 pontos descendo. Por isso chamamos de 3 pontinhos. Então, vou colocar aqui também 3 e 3, igual eu coloquei o zigue-zague para você ver, e eu posso estar variando o tamanho do meu 3 pontinhos.
para você ver como ele fica. Eu costurei um pouco no 3 e 3, agora eu vou diminuir aqui, né? Vou deixar 3 e diminuir aqui para o 2. E agora eu vou colocar diferente, colocar 2 aqui e 3 aqui. Você vê que varia de acordo, né? O desenho do 3 pontinhos varia de acordo com o tamanho do seu ponto. Então, finalizei aqui essa costura dos 3 pontinhos, né? Que aí você vai ver. Então, comecei aqui o começo, coloquei 3 e 3, ficou assim, bem aberto, né? Aí, eu vim diminuir aqui para 2 e 3, né? 3 no comprimento do ponto e 2 na numeração. Ficou assim. E depois eu virei o contrário, né? Onde eu virei assim e ficou um ponto bem mais aberto. Então, esses são os pontos essenciais na nossa confecção de lingerie. São os 3 pontos que a gente vai estar usando sempre na nossa confecção. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha entendido quais são os pontos essenciais, né? Quais são os pontos que a gente usa na nossa confecção de lingerie. Se você entendeu, gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.